Oi, gente, meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e nós vamos estar aqui juntinhos nessas videoaulas falando um pouquinho, né, da língua espanhola, da cultura, da gramática. E eu vou estar tentando mostrar para vocês em cada uma dessas videoaulas vários países de fala espanhola. E aí nós vamos estar falando da cultura, alguns poetas, a música, gastronomia. Eu espero que vocês gostem, vai ser muito legal. Nessa aula de hoje, em especial, nós vamos falar de Cuba. Eu não posso deixar de falar do nosso grande poeta José Martí, com seus versos de Guantanamera. Quem é que nunca ouviu? Guantanamera, né? E o que é Guantanamero, Guantanamera? É quem nasce em Guantánamo, uma cidade cubana, né? E aí você tem também aquele pedacinho da chamadinha da música, Guajira, Guantanamera. Guajira é o camponês, a camponesa, né? Então nós vamos estar mostrando isso para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque espanhol sem paixão não funciona. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Olá, pessoal! Gostaram do clipe? Que bom! Mas agora eu quero ressaltar com vocês os nossos tópicos gramaticais. Hoje eu quero falar para vocês dos artículos em espanhol. Tratando dos artigos indeterminados, determinados e neutro, você pode notar que aparece no seu clipe, né? Logo no primeiro verso de José Martí, eu sou um homem sincero. Aí você tem o uso do artigo indeterminado. Logo depois, na segunda linha, você tem de donde crece la palma. Você tem o lá, que é um artigo determinado, né? Nós vamos ter também contrações do artigo, né? E nós vamos estar falando das contracciones del espanhol e mostrando para vocês como é que isso funciona. Além das contrações, nós vamos falar del empleo de él em vez de lá. Mas isso é uma regra que só acontece no singular. No plural, não. Cuba lembra socialismo, que lembra a revolução, que lembra Che Guevara. Símbolo da Revolução Socialista Cubana, Che tinha origem argentina, lutou pelo movimento revolucionário ao lado de Fidel, visando derrubar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Em 1959, alcançando a vitória, Che é considerado o grande guerreiro. Vamos lá, gente. Artículos indeterminados. O nome já diz, ele indetermina. Vamos ver melhor isso de perto? Nós temos aqui artículos indeterminados, masculino, feminino, singular e plural. É muito comum que o aluno ele faça uma analogia errada com o português, porque em português você tem uns, uma, umas. No caso do feminino, até funciona, mas no gênero masculino nós vamos ter sempre um problema. O aluno sempre acha que o plural de é uns, como é em português, mas em espanhol não é. O plural em espanhol do artigo é em OS. Então, o que nós vamos ter? Unos, una, unas. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Cuaderno. Unos cuadernos.
Uma goma. O que é uma goma? Borracha. Aí você fala, caramba, professora, eu já ouvi chiclete. Mas também pode ser, nós temos la goma de borrar, que é a borracha, e nós temos la goma de mascar, que é o chiclete. E ainda temos la goma, que é o pneu. Vou cambiar la goma. Vou trocar o pneu. Una goma, unas gomas. Bom, gente, agora vamos falar dos artículos determinados. Bom, é muito comum, né, que o professor ele fale para o aluno que la casa é a casa. O aluno fica super feliz, porque por se tratar de línguas irmãs, né, as duas neolatinas, tanto o português quanto o espanhol, torna-se muito fácil o aprendizado da língua. Só que quando você fala para o aluno que o livro não é lo livro, o aluno ele fica meio triste, né? Mas infelizmente nós vamos ter que contar. Dá uma olhadinha só. Nós temos aqui os artigos el, que é o masculino singular, nós temos seu plural, los, nós temos la e las, que é o seu plural. Caramba, como é que nós vamos trabalhar isso em sala de aula? Dá uma olhada só no exemplo. El hombre, nunca lo hombre. El hombre. Seu plural, los hombres. Feminino, vamos dar uma olhada? La casa. Seu plural, las casas. Uma dica super importante de estudo é tomar cuidado com o gênero do espanhol, que é diferente do gênero do português, tá? Nós temos uma categoria de palavras chamadas de heterogenéricos. São gêneros diferentes. Então, por exemplo, você vai ter em espanhol, em português, o leite. E vai ter em espanhol, la leche. Você vai ter em português, a árvore. Em espanhol, já é masculino. El árbol. Muito cuidado com isso, aluno. Música lembra ritmo, que lembra Cuba, que lembra Buena Vista. O famoso Latin Jazz é o carro-chefe da produção musical cubana. Mistura de salsa e de outros ritmos calientes, o grupo Buena Vista Social Club representa a personalidade alegre do povo cubano. El artículo neutro lo. Vamos com muita calma nesse momento. Você pode pensar, né? Como eu havia dito há alguns minutos atrás, você fica feliz quando a gente fala que la casa é a casa, mas quando o professor te revela que lo libro não é o livro, caramba, bate aquele baixo astral, não é verdade? Natural. Porque em espanhol você tem, diferente do português, 3 gêneros. O gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Caramba, qual seria a função do gênero neutro? A função de substantivar, abstratamente, termos. Professor, o que seria isso? O que seria substantivar abstratamente? Tornar alguém substantivo. Vamos tentar ilustrar. Imagina você. Se nós pegarmos uma loura de verdade, eu disse de verdade, né? E se nós atingíssemos, né? Passássemos blondo no seu cabelo, teria sentido? Nenhum, ela já é loura. Então, do mesmo modo, não faz sentido substantivar alguém que já é um substantivo. Então, em função disso, em hipótese alguma, em espanhol, eu posso colocar o artigo neutro lo diante de um substantivo, porque ele já é um substantivo e a função do neutro é sempre a de substantivar. Então vamos pensar um pouquinho melhor a respeito disso. Libro é um substantivo? É. Eu vou usar o artigo masculino singular, el. El libro. Muito bem. Agora imagina você, se o lo, a função dele é a de substantivar, ele vai anteceder um adjetivo, um advérbio, um particípio ou qualquer outra classe gramatical que não seja a de um substantivo. Caramba, professora, isso acontece em português? Acontece.
Pensa você nesse exemplo. Quando eu falo assim, ó, o casaco é bonito. Bonito aí nessa frase vai estar exercendo a função de um adjetivo, concorda comigo? Mas e se eu falo assim, ó, o bonito da minha vida é ensinar espanhol para vocês. Bonito aí continua sendo um adjetivo? Ele passa a ser um substantivo. Você sabe me dizer por quê? Porque nós o antecedemos com um artigo. Então, em português, se eu insiro um artigo diante de qualquer classe de palavras, seja ela qual for, ela vai se tornar um substantivo. Cantar é um verbo. Mas se eu falo que o cantar é belo, eu substantivei o vocábulo cantar. Em espanhol vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. Só que em espanhol eu preciso especificamente do artigo neutro, que é o lo. Portanto, se eu quiser falar que o jardim é belo, eu vou falar el jardín es bello. Mas e se eu quiser falar o belo do jardim? Lo bello del jardín. Porque o bello, que é belo em português, foi substantivado. Ele exerce nesse momento a função de um substantivo. Vamos ver melhor isso nos exemplos a seguir? Lo difícil era expressar-se livremente. Nesse exemplo, lo antecede difícil. E isso evidencia o caráter substantivador dele, ok? Quando eu falo lo difícil era hacer alguma coisa, o difícil, eu me refiro à dificuldade de fazer alguma coisa. Então, ele vai estar sempre exercendo essa função. O aluno ele tem que pensar nisso. Se na frase eu não tenho um substantivo, eu vou inventá-lo, entre aspas, o que eu estou falando, através do artigo neutro lo. Lo alto de la torre. Nessa outra frase, você tem o artigo neutro lo antecedendo o adjetivo alto. Só que quando eu falo lo alto de la torre, eu me refiro ao quê? A parte mais alta da torre. Eu tenho aí um substantivo abstrato inserido, ok? Hay que ver lo guapa que es Maria. Nesse exemplo, você viu lo antecedendo o adjetivo guapa, que em espanhol quer dizer bonita. Do mesmo modo, o artigo neutro lo, ele poderia substantivar outros adjetivos. Eu posso falar, hay que ver lo linda que es María, lo simpática que es María, lo alegre, lo contenta, lo hermosa que es María, porque eu vou estar atribuindo a esse adjetivo a função de substantivo. No puedo admitir lo que haces. Já nesse exemplo, você tem o lo antecedendo um verbo, né? Lo que haces. Não que ele não possa. Claro, ele vai atribuir a esse verbo a função de um substantivo. O que faça, o que quer que faça, qualquer coisa que faça. Então, se você tem nessa frase um substantivo abstrato, você precisa antecedê-lo com o pronome neutro lo. Minha gente, agora nós vamos tratar de las contracciones, ok? O que seria uma contração, tanto em português como em espanhol? É a junção de uma preposição e um artigo, né? Em português você tem a preposição em mais o artigo a. Em mais a, na. Em mais o, no. De mais o, do. A mais o, ao. Em espanhol vai ser diferente? Não. Você vai ter a junção de um artigo e uma preposição. Com uma única diferença. Em espanhol, nós só vamos ter um único artigo que admite ser contraído, que é o artigo ele, né? E nós vamos ter apenas duas contrações que permitem também serem contraídas, que são as preposições a e de. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui? A preposição a, diante do artigo ele, gera a contração al, que seria em português ao. Vamos dar uma chamadinha no primeiro exemplo? Los chicos van al colegio. Pensa bem comigo. Quem vai, vai a algum lugar. Legal. O verbo ir, ele subcategoriza a preposição a. O lugar, que é o nome,
ele vai subcategorizar um artigo. Então pensa comigo, o verbo pede a preposição, o nome pede o artigo. Mas ele gera o que em espanhol? Al. Portanto, você tem los chicos van al colegio. Em português seria, os meninos, os rapazes, vão ao colégio. Vamos dar sequência? De mais ele gera a contração del. Ok? O que seria em português? Do. Vamos dar uma olhadinha? O livro del professor está aqui. O que eu quero dizer nesse momento? Que o livro do professor está aqui. O aluno ele precisa tomar muito cuidado para não confundir os artigos. Tem muita gente que pensa que diante do artigo feminino acontece algum tipo de contração. Não. Quando eu falo que los chicos van al colegio, a contração ocorre porque você tem a junção da preposição a e do artigo el, de el colegio. Mas e se ao invés de ir ao colégio eu fosse à praia, por exemplo? Voy a la playa. Playa é um substantivo feminino, logo vai subcategorizar um artigo feminino. Então, nesse caso, a preposição a diante do artigo lá não sofre contração. É o caso da música, vamos a la playa, oh, não é verdade? É legal. Diante do artigo feminino, não ocorre. Agora, muitos alunos, eles me perguntam, você deve estar se perguntando o que acontece no plural. Se ao invés de ir ao colégio, eu fosse aos concertos, eu poderia falar, sem problema algum, vamos a los conciertos. E, mais uma vez, não ocorreria contração. Por quê? Porque a contração só ocorre diante da preposição a e o artigo el, somente. Diante de lá, diante de los, diante de las, não ocorre contração. Aluno, toma muito cuidado com isso, ok? Aluno, você que está aí ligadinho nos detalhes, você vai me perguntar, professora, mas não existe nenhuma exceção? Caramba, existe. Essa daí foi feita para você. Veja bem, a preposição diante do artigo ele, tanto a quanto dele, ela não se contrai quando o artigo ele anteceder um nome próprio, um nome de país, uma grande obra, né? Então, nesses casos, o artigo referente a esse país, ele é mantido. Ele é mantido. O artigo referente a essa obra literária, ele é mantido. O artigo referente a essa região também vai ser mantido. Vamos dar uma olhadinha? Lo descobri en un artículo de El País. Caramba, professora, o que ocorre? Não ocorre. A contração não ocorre diante de nomes próprios, nomes de países, obras, jornais, revistas. Então aqui você tem El País, que é um jornal famosíssimo espanhol. Então, diante dele, a contração não ocorre, a preposição vai ser mantida e o nome do jornal também. Tá ligadinho nessa dica? Empleo de el em vez de lá. Professora, o que seria isso? Caramba, tratando de artigos, né? Nós já falamos do indeterminado, falamos dos determinados, né? Falamos do neutro, falamos das contrações, das exceções. Só que agora eu vou estar falando de uma mudança, né? Do emprego de um artigo em função do outro. Como o aluno, você, nós, sempre, brasileiros, fazemos a analogia com o português, a gente se pergunta assim, peraí, mudar um artigo pelo outro? Como é que seria isso? De repente, em português eu falo a casa, seria coerente falar o casa? Mas em espanhol isso acontece sem grandes problemas. Porque em espanhol fala-se muito em eufonia, regras de som, fonética. Então, se eu uso em determinados momentos o artigo lá diante de a ou HA tônicos, eu vou me deparar com um problema sério. Portanto, ao invés do lá,
eu vou usar ele. Só que ao usar ele, que é o artigo masculino singular, eu não estou alterando em hipótese alguma o gênero do vocábulo. O gênero, ele continua sendo o feminino. Porque para que essa regra ela seja aplicada na língua, o ele só pode anteceder, ele só pode ser substituído pelo lá diante de um substantivo feminino no singular que comece por A ou HA tônicos. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. El água fria. Bom, vamos por partes. Água é um substantivo, é feminino, está no singular e começa por A tônico. Eu falo água. Imagina só você. Se eu coloco aqui o artigo lá, que também é tônico, porque todo monossílabo é tônico, eu vou ter o quê? Dois fonemas idênticos no mesmo patamar. Então, se eu coloco lá, eu vou ter lá, água. Só que na velocidade da fala, o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Lágua, lágua, lágua. O que ocorreu? A fusão de dois fonemas idênticos. Em português isso é muito comum, mas em espanhol não. Para evitar esta regra, para evitar este choque de som, o que o espanhol proporciona? Ele, a mudança do artigo masculino em lugar do feminino. Mas eu ratifico ao meu aluno que eu não alterei, o idioma não alterou o gênero do vocábulo. Porque o plural dessa frase seria las águas frias. Porque o que a regra diz? O ele aparece em vez de lá, diante de um substantivo feminino singular que comece por A ou HA tônico. Vamos dar uma olhadinha aqui? Helada madrina. Você deve estar falando assim, você que está aí no cantinho. Você deve estar falando, poxa, peraí. O A eu entendi, são dois fonemas idênticos. Mas essa professora vai falar que o H é idêntico ao A? Gente, nós estamos falando de uma regra fonética, de uma regra de som. E o H em espanhol é mudo. Ele não é em momento algum velar, não. Eu não falo rada, eu falo ada. Por se tratar de uma regra fonética e o H ser mudo em espanhol, a regra se estende para o HA também. Então eu falo helada madrina. Porque se eu falar lá da madrina, mais uma vez eu vou ter um choque de dois fonemas idênticos, por se tratar de uma regra eufônica. Agora, mais uma vez, eu não alterei o gênero do vocábulo, porque olha bem a concordância. Helada madrina, mesmo que o artigo seja masculino aqui na frente. E o plural dessa frase seria las hadas madrinas. El águila real. Águila seria águia em português. É um substantivo, é feminino, está no singular e começa por atônico. O que vai acontecer? Ele diante desse A, sem sombra de dúvidas. Ratificando mais uma vez, alterei o gênero? Não, não alterei. Plural dessa frase seria las águilas reales. Agora vamos falar um pouquinho das exceções. Essa regra, ela ocorre diante de substantivos femininos singular que comecem por A ou HA tônico. Porém, diante das letras do alfabeto, esta regra não se aplica. Por quê? Porque todas as letras do alfabeto são femininas. Então, eu não posso falar, por exemplo, elá, a letra A, né? Ou a letra ate, que é o nome da letra H. Tanto a letra A quanto a letra ate são substantivos femininos, estão no singular e começam por A ou HA tônicos. Mas eu não posso colocar o ele diante desses substantivos, em hipótese alguma. Eu tenho que colocar o lá em função de que todas as letras do alfabeto são femininas. Mas uma outra exceção é diante de nome próprio de mulher. La Real Academia de Madrid, ela mostra claramente essa regra, embora no colóquio ela não seja muito usual.
Em português você fala, a Andréia chegou, a Ana chegou. Mas em espanhol não é muito elegante você falar, la Ana llegó, la Ángela llegó. Você fala, Ana llegó, até porque o nome próprio, ele já te traz uma carga semântica de gênero evidente, onde é desnecessário o uso do artigo. Porém, também é aberta a exceção para nomes próprios de mulher. Então, diante de Ana, eu coloco la Ana, porque não seria coerente colocar Elana. Vamos dar uma olhadinha? La A acentuada, la H muda, que é a letra H, a letra H do alfabeto espanhol. Cristóvão Colombo lembra descoberta, que lembra América, que lembra índios que naquela época já fumavam folhas de tabaco ou fumo entrelaçadas e de onde, segundo os estudiosos, deve remeter à origem dos famosos charutos cubanos, cujo segredo do seu sucesso é a qualidade do fumo e a produção artesanal. Bom, gente, nesse momento nós vamos estar aqui passando para vocês algumas frases feitas do espanhol, frases prontas mesmo, né? Porque é muito comum, quando se está aprendendo uma língua, pensar como é que se diz isso em espanhol, como é que eu falo, por exemplo, tudo bem, aí você tenta investir, será que é todo bien? No entanto, não é. Mas para evitar esses problemas, nós vamos te dar essas frases prontinhas e vamos ver também como é que vão sair essas pronúncias aí, viu, gente? Olá, que tal? Que hay? Essas frases, como hola, que tal, que hay, são frases típicas para se iniciar uma conversa, né? Problemas de pronúncia? É muito comum que o brasileiro fale olá, que tal? Porque o nosso L final, ele tem som de U. O L do português, ele é fenomenal. Ele é lateral quando ele é inicial. Mas quando ele é medial e final, ele tem o som de U em português. Em espanhol, isso não ocorrerá. Ele inicial, medial e final, ele vai ser sempre lateral. Então eu vou ter em espanhol lata, alma, pastel, que tal? Te gustaria? Te apetece? Quieres? Te gustaria, te apeteces, quieres. São frases usuais para oferecer alguma coisa a alguém, sugerir alguma coisa a alguém. Quedamos el, nos vemos el. Quedamos el, pede uma marcação de tempo. Quedamos el sábado, quedamos el miércoles, quedamos el jueves. Eu estou marcando o tempo. Quedar, nesse caso, indica marcar um encontro, ok? Quedamos el sábado. Então, ficamos marcados para o sábado. E quando eu falo quedamos en, aí a preposição vai pedir uma marcação de lugar. Quedamos en el restaurante, quedamos en el patio, quedamos en la oficina. Ou seja, combinamos, marcamos ali, naquele lugar. Diga-me, sim? É muito comum você falar sí, dígame, hola. São fragmentos típicos para se atender o telefone. O telefone tocou, olá, sí, dígame. Muitas gracias. Muitas gracias ou somente gracias é uma forma de se dizer obrigado no masculino e obrigada no feminino. Agora, gente, ligadinho aí, vamos lá para as nossas dicas de estudo? Bom, gente, a minha dica de estudo para vocês é aquilo que eu já havia falado nessa aula de hoje. Você deve tomar muito cuidado com a questão genérica, tudo bem? Algumas palavras possuem um gênero diferente do gênero do português. Agora, depois disso, eu recomendo para o meu aluno a Gramática Básica del Español, Norma y Uso, Ramón Sarmiento Aquino Sánchez, ok? Essa é a minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço. Tchau, gente. Na aula de hoje estudamos os artigos. O que eu quero fixar nessa aula de hoje é a diferença entre o ele e o lo. Você precisa saber que o ele é o artigo masculino singular e o lo
é o artigo neutro. E a função do neutro em espanhol é substantivar abstratamente, formar substantivos. Então você não pode se esquecer em hipótese alguma, meu aluno, que o lo jamais pode anteceder um substantivo. Tudo bem? Analisamos as contrações. Nas contrações eu quero ressaltar que somente as preposições a e de se contraem diante de um único artigo, que é o artigo ele. Em espanhol, só existem duas contrações, al e del, e suas respectivas traduções, al, ao, del, do, em português. Bons estudos! Meu amigo professor, minha amiga professora, eu estou aqui dando a minha singela sugestão nessa aula de artigos. É muito importante nós, mestres do ensino, ressaltarmos bastante em exercícios todas essas questões que foram expostas e, principalmente, a diferença entre o ele e o lo, né? Que é um artigo neutro que oferece muitos problemas aos alunos em função de nós não termos o gênero neutro em português. Então, a minha sugestão é, quanto mais exercícios, quanto mais frases forem expostas, diálogos em sala também ajudam bastante, porque o aluno internaliza a língua. Então, a minha dica é, exercite bastante todas essas diferenças e que você tenha uma boa aula.